Olá, queridos inscritos no meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos em plena Copa do Mundo e ainda surgem aquelas perguntas bem repetitivas. Será que um cristão pode assistir futebol? Um cristão pode assistir a Copa? Um cristão pode torcer por um time? Um cristão pode jogar uma bolinha? É o que vamos responder nesse vídeo de hoje, que é um vídeo curto, mas eu pretendo ser muito esclarecedor com relação a esse assunto. Se você gostar desse vídeo, gostar da minha resposta, deixa o seu gostei aí, escreva nos comentários, também escreva a sua opinião. De repente você não concorde comigo e é super normal você discordar nos comentários. E se você achou legal esse vídeo, compartilhe também para outras pessoas. Se caiu aqui de paraquedas, já se inscreve aí, clica no botãozinho de se inscrever, fideliza aí nos comentários e ative o sininho para notificação. Me siga no Instagram, que diariamente eu tenho uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Em muitas igrejas existe uma séria discussão com relação ao cristão participar ou não de competições esportivas. Muitas denominações são taxativas ao afirmar que quem joga futebol ou torce para um time ou pratica qualquer competição esportiva está em pecado. Para essas igrejas, competição esportiva é pecado e ponto final. Existe basicamente um bloco de 4 argumentos, pelo menos 4 argumentos que condenam a prática do futebol. E eu vou responder a cada um desses argumentos com dados bíblicos, com uma contra-argumentação bíblica. O primeiro argumento desse bloco argumentativo é a argumentação semântica. São pastores, são pessoas que usam um termo bíblico para condenar a prática esportiva. E esse termo é a palavra porfia, que aparece em Gálatas capítulo 5, versículos 22, 21, 22, 23, em que Paulo lista uma série de obras da carne. E entre essas obras da carne está a porfia. Aqui está a palavra que é o principal argumento usado por alguns evangélicos para condenar a prática esportiva, a palavra porfia. Essa palavrinha no grego, no original que consta da Bíblia, dos originais bíblicos, é eris. Aqui está uma explicação que pode fazer toda a diferença na sua compreensão com relação a esse tema. Acontece é que a palavra eris, ela foi mal traduzida, aliás, nem mal traduzida, ela foi bem traduzida para o português. Porém, aqueles que se pegaram a tradução em português levaram para um outro campo, para uma outra significação que não é o significado pretendido pelo autor bíblico. E o que significa eris, como obra da carne lá em Gálatas 5? Significa dissensão, discórdia. Perceba a diferença entre dissensão, discórdia para competição. É aqui que eu quero chegar. E convém aqui dar uma informação adicional. Eris, na literatura grega, na religiosidade grega, ela era a deusa da discórdia. Ela seria a deusa que supostamente causou a batalha de Troia. Então, perceba que o significado de eris, que em português foi traduzido por porfia, o significado melhor é dissensão, é discórdia. Algumas versões em português, como por exemplo a King James, a Bíblia de Jerusalém, nem colocam a palavra porfia, mas colocam a palavra discórdia ou dissensão, que basicamente é o que? É falta de acordo, falta de consenso. Esse é o significado da palavra eris, que em português se traduziu por porfia. Acontece é que a gente associou porfia à competição esportiva, mas como eu estou deixando bem claro aqui, a língua original, a palavra original não tem nada a ver, não está relacionada à competição esportiva em nenhuma hipótese, de nenhuma maneira. Paulo, inclusive, usa o atletismo romano para relacionar com a corrida do cristão rumo ao céu. Se Paulo estivesse falando de competição esportiva, que era uma cultura muito comum no mundo romano, Paulo teria usado termos bem claros para condenar a competição esportiva. Ele disse que aqueles que correm no estádio correm em busca de uma coroa corruptível. Veja que ele não condena o correr no estádio, que era uma competição. A palavra bema, que a gente usa como tribunal de Cristo, na verdade era um palanque em que aqueles que corriam no estádio recebiam uma coroa. E Paulo usa a mesma linguagem esportiva para relacionar, para falar do tribunal de Cristo. Veja, Paulo, a semelhança de Jesus, usando elementos conhecidos para explicar o desconhecidos. Paulo usa a competição esportiva dos romanos para explicar a corrida rumo ao céu. Eu vou apresentar aqui 2 versículos bíblicos em que a palavra porfia aparece na Bíblia. Aparece raras vezes na Bíblia, mas quando aparece, nunca aparece com sentido de competição esportiva. Por exemplo, Gênesis 26:20, a Almeida Revista e Corrigida afirma que os pastores de Gerá porfiaram
pelo poço de Jacó. Ou seja, tinham dois grupos ali disputando o poço de Jacó. Não era disputa no sentido esportivo. Era um dizendo, esse poço aqui é meu. E outro dizia, não, esse poço não é teu, esse poço é meu. Aí um ficava dizendo que era seu e o outro ficava dizendo que era seu. Ou seja, era uma discussão. Se você pesquisar em outras versões bíblicas, nem aparece a palavra porfia. Aparece disputa, aparece discussão, aparece discórdia. Tem um outro texto interessante, em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo afirma assim, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que existe porfia entre vocês. Algumas Bíblias não usam a palavra porfia aí, só Almeida Revista Corrigida. Algumas Bíblias usam a palavra dissensão, discussão ou então divisão, porque é o que o versículo seguinte explica. Alguns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Cefas, e outros dizem, eu sou de Cristo. Conforme o versículo seguinte explica, não quer dizer que a palavra porfia usada aí significava que tinha ali, eles tinham feito um time dentro da igreja para bater uma pelada e estava tendo porfia. Não. A questão ali era divisão. Era uma igreja que não estava unida, era partidarismo. Esse é o sentido da palavra porfia na Bíblia. Você pode até dizer, ok, do ponto de vista linguístico e semântico, porfia não significa competição esportiva na Bíblia. Porém, no futebol, aí vem o segundo argumento. No futebol tem fraude. No futebol o juiz marca pênalti quando não é para marcar, não marca falta quando é para marcar. Os dirigentes dos clubes são corruptos, o pessoal xinga, briga, tem torcida organizada violenta e tal. Você tem razão, mas eu pergunto para você, em que setor da sociedade essas coisas não acontecem? Tudo o que acontece no futebol acontece em qualquer setor da sociedade, inclusive dentro das nossas igrejas. Sim, as grandes convenções de igreja, as grandes igrejas, isso acontece, gente. A igreja de Corinto é a prova disso. Até porque onde tem gente, tem possibilidade de ter pecado. Onde tem gente, tem possibilidade de ter confusão. Não é só onde tem futebol que tem confusão, é onde tem gente, tem confusão. Qual é a igreja que não tem alguém que já tentou puxar o tapete do outro? Qual é a igreja que não tem fofoca? Qual é a igreja que não tem problemas para resolver? Toda igreja tem, toda convenção evangélica tem, toda empresa tem, todo ramo da sociedade tem. Aquilo que acontece no futebol não é exclusividade do futebol. Aí você pode até dizer, a violência, o xingamento, a corrupção que acontece no futebol descaracteriza o futebol, impede que o cristão, é um argumento para o cristão não participar. Bem, e os escândalos que acontecem na igreja, descaracterizam o evangelho? Eu acho que não. Não descaracteriza o evangelho. Da mesma forma, o que acontece no futebol não descaracteriza o futebol, não descredibiliza o futebol. E agora a terceira linha de argumentação é a argumentação que diz que futebol é coisa do mundo, então o crente não deve se envolver com o mundo. Primeira coisa, vamos distinguir o que é o mundo na Bíblia. Tem pelo menos 3 concepções da palavra mundo. Primeiro significado é o mundo geográfico, formado de árvores, de animais, de rios e tal. Segundo significado é o mundo humano, mundo de pessoas. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Agora o terceiro significado, mundo significa um sistema que se volta contra Deus. Em qual desses 3 significados você quer aplicar ao futebol? Se você disser que o futebol é um sistema que se volta contra Deus, eu diria que não necessariamente. Até porque não quer dizer que obrigatoriamente quem se envolve com futebol vai se afastar de Deus. Não, o futebol é uma prática esportiva neutra. Porém, as pessoas que fazem o futebol são pessoas pecadoras. E onde tem pecadores, suja o jogo. Isso aqui é comum em qualquer ambiente, em qualquer atitude que nós tomamos. Por melhor que seja a nossa intenção, ela já sai de nós maculada pelo pecado. Ela não é perfeita em si mesma. Outra coisa, o que define pecado ou não pecado não é o que o mundo faz, é o que a Bíblia diz que não é para fazer. Tem gente que acha assim, se o mundo faz isso, então eu não devo fazer. Não é o mundo que define o que é pecado, é a Bíblia quem define o que é pecado. Então, a sua análise, a nossa análise deve ser o seguinte: a Bíblia manda, a Bíblia proíbe, então eu vou agir de acordo com o que a Bíblia manda ou não. Não é de acordo com o que o mundo diz, não é o mundo que dita para nós o que é pecado. O padrão definitivo de pecado está na Bíblia, não está naquilo que o mundo faz. Último argumento, é aquele argumento que fala: o cristão não deve participar de futebol, não deve torcer, não deve ir para estádio, porque não traz edificação.
Qual é o significado da palavra edificação e em que sentido você usa a palavra edificação? Você usa edificação apenas no sentido espiritual da palavra? Não é bem assim. As pessoas usam 1 Coríntios 14, 26, onde Paulo diz assim: fazei tudo para edificação, mas ali o contexto é dentro do culto. Tudo que deve ser feito no culto é para ser feito com edificação. Ou seja, aquilo que acontece dentro do ambiente do templo ou da reunião, onde você se congrega, deve ser para a edificação e para a glória de Deus. Agora, você não vive 24 horas dentro do templo. Se tudo deve ser feito para a edificação da sua fé, eu te pergunto: tomar banho. Em que tomar banho edifica a sua fé? Andar de carro. Em que andar de carro edifica a sua fé? Nada, não edifica a sua fé. Com carro ou sem carro, a sua fé permanece inabalável. Acontece é que muitas pessoas acham que cristão é alienado. Muitas pessoas acham que santificação, preste atenção no que eu vou falar, muita gente acha que santificação é alienação. Ser crente agora é viver separado de tudo, não participa da vida social, não participa da vida cultural. Não é isso, gente. Cristão, santificação não é alienação. Cristão tem que participar da vida social, sim. Precisamos ter pessoas tementes a Deus no futebol, na medicina, na psicologia, no direito, na ciência, em qualquer ramo da sociedade. Nós temos que ter cristãos. Cristão não pode se isolar do mundo. Cristão tem que estar lá onde está o pecado, para ele brilhar como luz lá e fazer a diferença. Então, se você torce por um time de futebol, agora não seja fanático. Se você coloca o seu time de futebol acima do culto da sua igreja, isso é idolatria. Se você troca o evangelismo pela partida de futebol, se você troca um culto pela partida do seu clube, isso é pecado. É pecado, sim. Não tem que dizer que não é pecado, porque é pecado. Você não pode colocar o futebol, você não pode colocar o seu clube acima da palavra de Deus, acima dos compromissos da sua igreja. Não seja um torcedor fanático, porque isso aí é pecado. Não troque as coisas de Deus por futebol. Essas foram as minhas respostas ao que muitas pessoas perguntaram durante esses tempos em que eu trabalho aqui nesse canal. E se essa resposta te realizou as tuas dúvidas, respondeu as tuas dúvidas, escreva nos comentários. E outra coisa, você tem algum argumento a mais a rebater a argumentação de que futebol é pecado? Escreva nos comentários. Você concorda comigo? Discorda comigo? Escreva aí também. E se esse vídeo esclareceu você, se inscreva, compartilhe. E tamo junto aí para a próxima quarta-feira. Sexta-feira aí tem jogo do Brasil e Croácia. Vamos ganhar de 2-0 e esse ano o Hexa tem que vir. Deus te abençoe e até a próxima quarta.